Sr. Edson, que dia é hoje? 27 de junho de 2020. Vamos conferir. 21 horas. Hoje é 26 de junho 26? de 2020, sexta-feira, 19 horas e 48 minutos. Onde nós estamos e o que estamos fazendo? Nós estamos passando. Nós estamos no lar, não é isso? Passando a limpo a psicografia de todo o trabalho feito e especialmente no dia de hoje dos evangelistas Lucas, Marcos e João e Mateus, que agora estão transferindo para o trabalho esses escritos da vida de Jesus, todos falando da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, todos já falaram, agora terminando, falta só um. Então vamos lá. Lucas, não. Mateus, Marcos, Lucas. Nós estamos no Lucas. Então, peraí, deixa eu fazer minha apresentação para o senhor poder entender. Em 1971, iniciou a mediunidade do Sr. Edson por um processo que já está em vídeo anterior. E em 11 de maio de 2007, nós estamos em 26 de 6 de 2020, né? Ele faz 13 anos. Ele faz uma apresentação, que seria essa daqui, ó. Ele faz uma apresentação do trabalho dele, desse opúsculo aqui, que é Mini Bíblia Sagrada, Novo Testamento, Genealogia, Vida, Obra de Jesus. Resumo em versos dos 4 evangelistas. Então ele faz uma apresentação que ele vai ler agora. E dos 4 evangelistas, nós estamos agora no Evangelho de Lucas. Então o que ele fez? Ele pegou, ele leu o Novo Testamento, pegou os evangelistas e transformou o texto em versos, certo? Então o senhor apresenta o trabalho por aqui, certo? E depois a gente continua daqui. Lê. Bem, continuando não é na leitura, né? Que para esse trabalho bloco de mediunidade pública é o seguinte, que fala sobre a mini Bíblia Sagrada do Novo Testamento, resume em verso os 4 evangelistas. Como já falamos os 3, que é Mateus, Marcos e João, agora falta apenas o Lucas. Diz o seguinte: amigo, leitor e confrade, com o objetivo de receber maiores esclarecimentos evangélicos, foi-nos aconselhado o estudo da Bíblia Sagrada. E embora reconhecidamente estando despreparado, aceitamos o desafio e iniciamos um estudo sobre a genealogia, vida e obras de Jesus, contada pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Propomos-nos em aprender e, na medida do possível, informar, versando os capítulos e versículos editados na Boa Nova. Constatamos que o Novo Testamento de Jesus poderia ser assim resumido: Mateus 28 capítulo, Marcos 16 capítulo, Lucas 24 capítulo e João 21 capítulos. E na incapacidade de transcrever integralmente todos os textos sobre a obra do médico Rabon Nazareno, procuramos versar os fatos e parábolas, vida e obra de Jesus. Totalizamos assim 898 estrofes, 3.592 versos no sentido ACBD. De 4 versos, certamente pecamos muito em equívocos, dada a nossa incapacidade. Porém, o esforço aí está à disposição crítica de amigos e confrades que se detiverem na leitura e que certamente se somarão nesse sinergismo da Boa Nova.
enviando as variações e abençoado corações dos inevitáveis enganos. Desde já agradecemos, 11 de maio de 2007. Abençoadas correções, né, senhor? Ali tá... Você falou corações, abençoadas corações. Corações. Correções. Ó, mas tudo bem. O Evangelho de Lucas, existe uma pesquisa prévia que é feita, onde a gente recorreu à internet, né, para que fosse mais enriquecido esse trabalho. Então é o seguinte, Evangelho de Lucas. Lucas, ou São Lucas, século I depois de Cristo. No Novo Testamento, amigo de São Paulo, e ao que parece bastante fiel durante o período de encarceramento do apóstolo. Isso está em Romanos 16, 21. 1 Timóteos 4, 11. Segundo a tradição eclesiástica, foi médico e autor do livro Atos dos Apóstolos e do terceiro Evangelho Sinóptico, Magnificat, um dos cantos da igreja cristã que se pronuncia nas vésperas, ao entardecer, é um hino jubiloso de louvores. Foi inspirado no relato do encontro entre Maria, mãe de Jesus, e sua prima Isabel, mãe de João Batista. No Evangelho segundo São Lucas 1, 46 a 55. Isso está na enciclopédia Microsoft Encarta, 1993 a 2001. Santo da Igreja Católica, MC 70, um dos 4 evangelistas, companheiro de São Paulo. Foi ele influenciado na composição do terceiro evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Esses livros bíblicos relatam uma série de acontecimentos que ocorreram na vida de Jesus, dos apóstolos e Paulo e do próprio Lucas. Segundo a tradição, Lucas era o amado médico mencionado por São Paulo. Os estudiosos acreditam que Lucas acompanhou São Paulo em 2 de suas viagens missionárias e que mantinha um diário de suas viagens. Lucas já acreditava em Cristo quando conheceu Paulo. Uniu-se a Paulo em Troade e foi com ele à Macedônia. Daí em diante, Lucas foi companheiro de São Paulo. Seu conhecimento de medicina deve ter sido de grande ajuda para ele. Lucas provavelmente nasceu na Antioquia, na antiga Síria, agora na Turquia, de família não judaica. Recebeu boa educação, estudando as grandes obras, assim como a medicina. É o padroeiro dos pintores e dos médicos. Isso está na enciclopédia Coogan All Science Digital. Introdução, ainda pesquisa, né, da internet. Evangelho segundo São Lucas, terceiro livro do Novo Testamento. A igreja, a tradição da igreja que data este evangelho no final do século II. Colossenses 4,14. Não, é isso não. A tradição da igreja que data este evangelho no final do século II atribui sua autoria a Lucas, o médico querido. Isso está em Colossenses 4,14. Um dos meus colaboradores. Isso está em Filipenses 1,24, mencionado por São Paulo.
A mesma tradição também considera Lucas o autor de Atos dos Apóstolos, que juntamente com o evangelho que leva seu nome, costuma ser considerado uma obra maior dos primeiros anos do cristianismo. A maioria dos especialistas modernos aceitam que Lucas é o autor de ambos os livros, embora alguns, devido à contradição entre as cartas de Paulo e o que dele se conta em Atos dos Apóstolos, duvidam que Lucas e Paulo estivessem estreitamente associados durante a obra missionária deste último. Atualmente acredita-se que o Evangelho de Lucas foi escrito na década de 70 a 80 depois de Cristo. Conteúdo do Evangelho de Lucas. O contexto de Lucas é o mesmo do Evangelho de São Marcos. Mas Lucas ampliou o relato de Marcos através de duas importantes interpolações. Isso está em Lucas 6, 20 e 8, 3, em 9, 51, em 18 e 14. O Evangelho de Lucas pode ser dividido em 6 sessões. Prólogo 1, de 1 a 4. Relatos do nascimento e infância de Jesus, 1, 5 e 2 a 52. Ministério de Jesus na Galileia, 3, 1, 9 e 50. A viagem de Jesus à Galileia e Jerusalém. Isso está em 9, 51, 19 e 48. A pregação em Jerusalém. Isso está em 20 e 21. Paixão, ressurreição e ascensão de Jesus. Isso está em 22 e 24. O prólogo, onde Lucas expõe suas razões para escrever o Evangelho e a autoridade para fazê-lo, está dirigido ao ilustre Teófilo. Isso está em 1:3. A narração de Lucas sobre o nascimento e infância de Jesus foi a mais importante para dar forma à celebração cristã do Natal. Desta parte foram retirados os grandes hinos conhecidos como Magnificat, 1, 46, 55. Benedictus, 1, 68, 79. O relato de Lucas a respeito do ministério de Jesus na Galileia é similar, com poucas exceções, ao Evangelho de Marcos. Por outro lado, em Lucas, a descrição de a viagem de Jesus até Jerusalém, ultrapassando Samaria, isso em 9, 51, 19 e 48, contém informações que não aparecem nem em Marcos, nem em Mateus. É, sobretudo, esta parte, denominada por numerosos especialistas seção especial de Lucas, a que oferece as qualidades
descritivas desse evangelho, para seus relatos acerca do ministério de Jesus em Jerusalém. Isso está em Lucas 20 e 21. E da paixão e ressurreição, isso está em Lucas 22, 24. Lucas volta a recorrer a Marcos, acrescentando a narração apenas as últimas palavras de Jesus aos discípulos. Isso está em Lucas 22, 21 e 38. Suas palavras a caminho da cruz. Isso está em Lucas 23, 28 e 31. As palavras dos dois ladrões crucificados. Isso está em Lucas 23, 39 e 43. As aparições de Cristo ressuscitado no caminho de Emaús e em Jerusalém. Isso está em Lucas 24, 13 e 49. E a ascensão de Jesus. Isso está em Lucas 24, 50 e 53. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios. O objetivo declarado do evangelista é a universalidade. Lucas, mais que Mateus e Marcos, tenta situar a pessoa e o ministério de Jesus dentro do tempo e do mundo. Esse trabalho está em Microsoft Enciclopédia em Carta, 1993 a 2001. Agora está o trabalho de poetizar, poetar esse trabalho que o Lucas, é o Lucas, né, que nós estamos falando agora? Que o Lucas fez na forma de versos. Genealogia, vida e obra de Jesus pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Já terminamos os dois, falta o Lucas. Começa, capítulo 1. É Lucas, em seu prefácio, fala, pois, da narração, diz não ser o Lácio a Teófilo a locução. Sabeis então da verdade e da certeza que tem, tudo escrito, não na metade, e outras verdades que vêm. Nascimento de João, contam então que Zacarias e Isabel, em união, a virtude ali crescia. Resumindo, Gabriel anuncia nascimento, Deus Jesus era fiel a Deus em todo momento. Fala então que Isabel, 6º mês de gestação, as bênçãos que vêm do céu, vêm por uma louvação. Maria visita Isabel, que mostrava em Judá uma visita de mel aos corações alegrar. O cântico de Maria, que fala aos corações de 3 meses, noite e dia, falando em orações. Falou bem, pois, da bondade que o Senhor depositou, sua vida e autoridade que ao mundo anunciou. Nascimento de João Batista, que chegara ao seu momento. Qual o seu nome, qual a lista? Contradições, nascimento. Fala então a Zacarias, que por vós não tinha não. João Batista então seria seu nome da união. Canta então o Zacarias, bem cheio de Espírito Santo, da salvação que seria do Filho em todo canto. E o menino crescia até ir a Israel,
seu preparo aliviaria um caminho bem de fel. Nascimento de Jesus e que vem em alistamento, é Jesus assim em luz, chegava a seu nascimento. Seu local, pois definido, o nascimento chegava num local bem redimido, na manjedoura que estava. Os pastores de Belém visitaram o menino, com muita luz do além, viram quão bom o menino. Circuncisão é Jesus, foi cumprido o mandamento. É macho com muita luz, é de Deus o juramento. Oferece então pombinhos para a multiplicação ou purificação, que sabia então anjinho dessa lei e dessa ação. Simeão também e Ana, que filhos de Fanuel, com idade que hermana, muita luz e muito fel. Abençoa Jesus Cristo, já dizendo ao Deus Senhor, eis que eu bem já haja visto minha vida e meu penhor. O menino com doutores encontrava-se ao templo, com a locução e louvores, falava a todo momento. Procurado por seus pais, dizia do ensinamento, nos negócios que mais interessa ao firmamento. Pregação de João Batista resumia em seu batismo: arrependei dos artistas de todo exclusivismo. E falava bem da hora que chegava o seu momento, eis que aqui, ali, agora, que todo arrependimento. De água batismo rogo, mas um outro vem depois, do céu que o mesmo fogo é luz que vereis, pois. O batismo de Jesus, João Batista o batizou, e tamanha dessa luz que o Pai já consagrou. Como pomba apareceu bem diante da multidão, e uma luz ofereceu a quem viu na escuridão. Genealogia de Jesus, que é filho de José, Eli de Mataste e Luz, Levi Melquimai de José, de Amós e de Naum, Esli, Nacai e Maate, Mandatias e Samuel Neum, José que Judá engate, Joanã da Reza aqui e também Jorobatel, antes Neri, Mel que também é Salatiel, Mel que é de Cozão, Elomodão e Jasmim mataste ali, vem Jesus Eliezer. Tem Levi e o Simeão, Judá, José, Eliaquim, e Meleá, Mera, que são Matatá, Natã e Davi. Obed, Bons e Sala, vem Jessé e Nasrum, Animaná de Tarará, Admim e Ami Errom. Esrom, Fané e Juda, é Jacó e de Isaac, de Abraão e de Tará, de Naor e de Serique, Regaú de Falaque, de Eber e de Sala, Canaã e Alfacá de Breque, de Sem, Noé e Lameque, Matussalá, Enoque e Jared, Maleel, Caná e Enós, de Sete Adão, que pede é Deus supremo em nós. A tentação de Jesus foi assim tentado ao lugar que o conduz tudo seu idolatrado. Leva ao monte, à cidade e também outros prazeres, fala que bem de verdade transfira os seus deveres. Mas Jesus o expulsando, diz então sua missão, continua jejuando e também em oração. Expulso de Nazaré pela sua autoridade, sabedor da lei que é, em Isaías fala a verdade. Diz que há premonições em Isaías que fala de todas as revelações ao povo e nunca cala.
cura o endemoniado, exclamando em alta voz, que tem conosco enviado, sai dele, deixe-nos a sós. E o demônio saiu. Assim saiu do corpo daquele homem, coisa que ninguém nunca viu, se era homem ou lobisomem. A pesca maravilhosa, com o discípulo ali presente, caíam em polvorosa, tanto peixe de que ausente. Diz a Pedro do trabalho que tem a realizar, não façais tanto embaralho, Pedro, tu vais curar. Cura do leproso que vendo nosso Senhor, sua aparência horroroso, diz o Senhor, tem seu penhor. Fica limpo de Jesus e todos maravilharam, viam todos a sua luz, mas nunca, pois, se amaram. Cura de um paralítico que tentavam aproximar, não sabia se Levítico, que só queria sarar. De Jesus aproximou, perdoou os seus pecados, o enfermeiro lhe sarou, o enfermo lhe sarou, e ficaram indignados. Vocação de Levi, Sená, recebedoria. Siga-me que vi, disse o mestre em alegria. Grande festa ofertada, mas também acusações, os que há da vida dilatavam, os doentes, as orações. Não vim, pois, curar os sãos, os enfermos, que porém, e os justos que hoje são, pecadores que hoje têm. Lê com bastante clareza, pessoal. Bem acerca do jejum, das bodas e de seus filhos, convidado por nenhum, chega ali os seus trilhos. Odre novo em odre velho não se deita, ao contrário, cada dia o evangelho sem amor, sem corolário. Jesus é Senhor do sábado, seu alimento a espiga, por muitos ali amado, por outros só intriga. Fala, pois, que de Davi teve fome e alimentou, dos pães que estavam ali e os outros ofertou. O homem de mãos mirrada, sábado na sinagoga, eis que as mãos estropiadas do homem ali revoga. Pergunta naquele dia se curar era pecado, o homem de alegria, não, Jesus, estou curado. Eleição assim dos 12, que abaixo realiza, que relaciona, é o bem que se ouve, é unidos, já funciona. Eis então relacionados, servidores registrados, e todos já mencionados, fiéis e batizados. Simão Pedro e André, Tiago e também João, o Mateus e o Tomé e também, pois, o Simeão, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, Felipe e Bartolomeu, de Iscariote e Judas Trago. O sermão que é da montanha, da bem-aventurança, que as manifestações tamanha serão poucas as abastanças. Continuando, os que têm fome fartarão e sem tristeza falarão só o seu nome, sem miséria, só riqueza. Das injúrias e rejeição, e por onde devo ir, só tristeza e aflição, esperai que há de rir. Dizei-me bem, escutai, então que nesse dia, no galardão alegrai, pois do céu só alegria. Resumindo bem o sermão, dos que ali, vós rico, dos que têm, riem de antemão, pagarão bem o mico. Amai já os inimigos, fala desse galardão, velhos novo contigo, que já na lei vem seu perdão. Cafarnaum, centurião, demonstrou bem sua fé, que os servos obedecerão
ao comando do que é o servo do centurião, que a visita recebeu, sarou pela oração, pelo que obedeceu. Ungido pés de Jesus, pecador assim o fez, com unguento e tanta luz, Jesus explicou de vez. Que a mulher ali estava, muitos eram seus pecados, mas bonito ela cantava e seus erros perdoados. Mulheres já com seus bens, é Joana e a Maria serviriam como ninguém, ajudariam noite e dia. De Madalena e Cusa, já curadas foram então, dá ao mestre sem recusa, apoio e a servidão. É do semeador que se diz a semear, e na terra o produtor obstáculos a encontrar. No final da terra boa, é de 1 a 100 o fruto, não se atrapalha à toa, o simples ou mesmo o bruto. Comparando esse exemplo ao trabalho a fazer, enfermo mesmo no tempo, recompensa bom de ver. Herodes e João Batista, que mandara degolar, o primeiro da lista, eis que uns a interrogar. Que é, pois, o missionário, acreditou não ser João, e o tetrarca visionário, não, resposta, não. Multiplicação dos pães, é Jesus que assim ordena que se enfilherem as mães, vê o que pode e amena. 5 pães e 5 peixes foi tudo que ali estava. Multiplique então os feixes, eis que o povo então fartava. Os peixes, né? Não é feixe. Eis que o povo, feixes. Aqui está feixe. Então. Multiplique então os feixes. Então. Pode ser peixe, mas está escrito feixe. Tá bom. Eu não sei. Eis que o povo então faltava. Aliás, fartava. A fartura foi por 1000, cada pão e cada peixe. A soma foi 5.000. Houve sobra, pondo em feixe. Eles o feixe. A confissão que te é Pedro, o mestre, quem pergunta: que diz e põe no mundo sobre mim, ou que me assenta? De vários as alocuções, se Elias ou um profeta, não fala aberrações, o Cristo de Deus é a meta. Fala Pedro, em sintonia, e Jesus bem o afirma, e também em nostalgia, sendo morto, reafirma. Cada um leve a cruz e seguir filho de Deus, que em vida verão luz, seguindo exemplos seus. Eis aí a transfiguração com João e Tiago, não era uma aberração, nem tampouco alguns dos magos. Moisés e Elias aparecem lá no morro a todos eles, perguntaram, pois carecem de fazer a tenda deles. Cura de um jovem lunático. Acabou? Não? Que retinha um demônio, e o pai, já bem apático, declarou seu pandemônio. Que os servidores não tinham o poder de o expulsar. É Jesus então que vinha expulsar, depois sarar. Disse então lá pouca fé e do jejum necessário, ao Espírito que ele é, persistência em seu glossário. O maior no reino dos céus foi falado em assembleia, para não ficar ao léu, eis aqui mais uma ideia. E o menino lhe mostrando, foi dito pelo Senhor, se for bem comparado, é da lei esse penhor. Quem não é contra é por nós, é o mestre, disse João, que algumas falavam em vós, sobre pois da expulsão. E o mestre retribui, que com ele tudo bem. Na casa do Pai não exclui todos que a ele vêm. Samaritano e Jesus, o mestre, quem solicita pousada e leve, sem luz, a samaritano que critica. De quem iam a Jerusalém, pareciam bem por isso, não deram pousadas a ninguém, nem a eles, nem ao Cristo.
E os discípulos, indignados, voltam ao mestre, comentando: como Elias afrontado, que do céu vai exterminando. É então Tiago e João quem comenta essa passagem. Pareciam, pois então, quem mandavam na viagem, que desça fogo do céu e assim bem os consuma. Palavra dita ao léu, sem razão e de nenhuma. Acredito dessa forma que servidores pensavam, bem aprender, e sem norma os seus poderes usavam. Mas o mestre, respondendo: não sabeis da qualidade, nem porque estáis vivendo, deixa entrar noutra cidade. Dos que seguem a Jesus, disse um: vou te seguir, e o outro se conduz, deixa pois eu também ir. Mas primeiro bem queremos ver os nossos interesses, e depois te seguiremos com mandamentos e deveres. Disse então assim o mestre: a raposa tem o covil, a aves tem seu campestre, filho do homem nenhum tio. E os discípulos são 70, e a missão bem ordenada. Eis que o digo, aguenta, será mais abençoado. Quem recebe servidores, são benditos os que estão. Com pergaminho e louvores, muitos ali salvarão. Depender, pois, dessa parte, não ir de lugar a lugar. O que estiver em frente precisa jejuar. De Sidom e de Tiro, menor rigor haverá. Quem impedir esse giro? Na forma de anunciar. É do bom samaritano a parábola do bem, que de bom, sem engano, serviu-se como ninguém. De Jerusalém a Jericó, um homem é assaltado, espancaram-o sem dó e deixando tudo ao quebrado. Passa então um sacerdote e também, pois, um levita, como não era um malote, não o vê nem o habita. Passa de largo e não crê quem parece ter a lei, mas samaritano quem vê, é o que pude ali eu dei. Faz então a cobertura ao enfermo ali caído, em sua cavalgadura tudo dá ao desnutrido. O mestre complementando, a seguir, e diz então: quem finalizando fez a obra com razão? Foi então o samaritano que do próximo teve dó. Eis então ali seu mano, não andeis nem arredor. Era ali era ali Marta e Maria que visitaram o Senhor. Irmãos, bem, pois que diria que a Maria tem louvor. Disse, pois, então Maria que Maria não trabalhava, diz, pois, então a Marta que Maria não trabalhava, pois ali estava farta, ela não auxiliar. Diz então em cumprimento que Maria preferiu Jesus o ensinamento que a Marta não viu. Oração dominical. Também João assim falava: Pai nosso celestial, dai o pão, se nos faltava. Perdoai nossos pecados, como a nós o perdoamos. Lê mais claro. Começa de novo. Oração dominical. Também João assim falava: Pai nosso celestial, dai o pão, e se nos faltava. Perdoai nossos pecados, como nós o perdoamos, para sermos libertados, assim seja que pagamos. Do amigo importuno, e a parábola do que digo, foi de noite, não diurno, que aparece o amigo. Posso ler esse pedacinho? Não. Do amigo importuno é a parábola que digo. Foi de noite, não diurno, que aparece o amigo. Deixa eu ler esse pedacinho então. Porque ele está cansado, já leu um evangelho inteiro e agora outro, né? Oração dominical.
também João assim falava: Pai nosso celestial, dai o pão que se nos faltava. Perdoai nossos pecados, como nós o perdoamos, para sermos libertados. Assim o seja, te rogamos. Continua. Do amigo. Do amigo importuno é a parábola que digo. Foi de noite, não diurno, que aparece o amigo. Altas horas, então, o de dentro ali responde: deitei-me, não tenho pão. Vá andando aí por onde? É Jesus, assim, quem prega e também exemplifica, que já tem aqui, não nega nada, pois o justifica. Qual pai dá pedra aos filhos, que de pão pede um pedaço? Onde está assim seu brilho de pai, mente estilhaço? Como é que é? Deixa eu ler mais um pedacinho. De pai. Deixa eu ler um pedacinho. De pai nesse estilhaço. É assim. Não deve ser. Não, tá. Aqui não, peraí. É Jesus. Assim quem prega e também exemplifica, que já tem aqui, não nega nada, pois se justifica. Aqui também eu não entendi. Qual pai dá pedra ao filho, que de pão pede um pedaço? Onde está assim seu brilho de pai nesse estilhaço? E de peixe, uma serpente, ou ovo, um escorpião? Sendo maus, ficais contentes. E Deus, qual a opinião? Blasfêmia. Blasfêmia dos fariseus, expulsando então demônio. Diziam que é um dos seus, Belzebé, então compônio. Esse é Belzebu, né? Belzebu. É. Não é bom, meu, Belzebu. É Jesus, meu Jesus, é Jesus, tá? É Jesus contrariando a questão dos fariseus, diz que se expulsando não é por nenhum dos seus, que uma casa dividida nunca reina em seu redor, sua missão é cumprida, no seu Deus é o maior. Deixa eu ler esse pedacinho para vocês. Qual que é? Aqui, ó. E Jesus, contrariando a questão dos fariseus, diz que se expulsando não é, pois, nenhum dos seus, que uma casa dividida nunca reina em seu redor. Sua missão é cumprida no seu Deus, o maior. Quem não vigia e não ora,
quem não vigia e não ora. Deixa eu ver aqui. Quer que eu continue? Não, uai. Dá para ler? Quem não vigia não ora. Isso, mas o senhor leu, quem não vigia e não ora não saiu. Não saiu? Então eu falei, não, tá bom, vá. O Espírito volta então e com 7 comemora o retorno e a invasão. Sinal do profeta Jonas. É Jesus quem mesmo fala. Não tereis, pois, mesmo as zonas que de profeta que cala. Eis que, pois, quem é maior que o Jonas, um profeta? Conheço-vos bem de cor. Alegrai-vos com essa meta. A candeia que é do corpo não se esconde nem se oculta. No velador e na hora quem a vê não se avulta. Toma um pouquinho de água, que água? Já tomei, já vi, comprei um litro já. Deixa eu pegar mais. O corpo tem a candeia, que é o olho luminoso. Não se esconde, nem tem peia, brilho então mais luminoso. É que ele fala que a candeia do coração são os olhos, tal, tem um negócio assim, tá? Por isso que ele fala assim. A censura aos fariseus, a escriba aqui também, Jesus que vem junto aos seus, sempre fala só de bem. Escribas e fariseus, sois aqui bem os primeiros hipócritas, não é de Deus, és condenados inteiros. Fala então das sinagogas, do fenômeno que eles tinham e do que ali se roga com intenção de que tinha. Alertado por doutores que a palavra os afronta, diz Jesus que com louvores não parece e que remontas. Não temer assim aos homens, nem temer-se ao corpo mata, mas temei com lobisomem, sendo morto, não contrata. Não dá, é isso aí mesmo. Deixa eu ler um pedaço. Alertado por doutores que a palavra os afronta. Diz Jesus que com louvores não parece o que remontas. Não temer assim aos homens, não temer quem, deve ser quem, não temer quem ao corpo mata, mas temais os lobisomens, sendo morto, não contrata. Nem blasfêmia contra o Filho dar-se-á, pois perdoado, e ao Espírito com brilho do perdão não relembrado. É do rico, é do rico insensato a parábola do mestre, que cereais mesmo em mato, reproduz em campestre. Deixa eu ler que já está com sono. Estou dormindo? Estou dormindo. Ó. É do rico insensato. A parábola do mestre. É porque nós estamos fazendo um bloco, não dá para continuar depois, tem que terminar. Não, isso aí tem que acabar. É do rico insensato a parábola do mestre, que cereais mesmo em mato reproduziu em campestre, fomentando assim o caso, diz, do rico agricultor que semeou nos seus vasos sementes com mais pudor, produzindo tanto fruto, não sabia o que fazer. Meu celeiro bem bruto é muito, e muito vou enriquecer.
Mas o Deus de Abraão disse então, assim aos poucos: vens a mim, pois com razão, hoje, como está bem louco. Deixa eu só ver até onde que vai. Não, está quase, não dá para o senhor ler, está no fim. Aqui, ó. Solicitude. Solicitude pela vida, diz o mestre, não temais de beber, comer, enriquecida. Deus é poder, não julgais. Aves do campo ou corvo, lírios Deus alimenta. Não penseis, nem seja estorvo, se façais e não comenta. Eu não sei se é uma coisa que está aqui. Eu penso que está lendo e não consegue ler, né? Então, eu não sei, se porque a letra está apagada, não, tá certo. Ou eu estou dormindo. Você está com sono, está dormindo já. Ó, aves do campo ou corvo, lírios, Deus alimenta. Não pensais nem seja estorvo. Você falou o corvo. Corvo. Deixa o corvo para lá. Aves do campo ou corvo, lírios, Deus alimenta. Não pensais nem seja estorvo, só façais e não comenta. Salomão e sua gente nem a Deus assimilou a grandeza diferente, só o Pai que nos criou. Só para ver. Vamos ver o que isso aqui que é? É Lucas ainda, né? Deixa eu só ver onde termina, só para ver se dá para o senhor ler. E aqui? É Lucas, tem que estar longe, hein? Ah, não. Não, aqui não. Nada, rapaz. Vai longe, isso é. Foi. Assim é o último, não, peraí, você fazer assim, ó. Não, peraí. Não, você pega o primeiro, você sabe que nunca vai. Ó, aqui eu sei onde que vai. Aqui, ó. Isso dá a noite inteira aí, ó. 52 minutos de gravação. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aí. O senhor parou aonde? Aí. Aqui. Então o senhor vai fazer o seguinte, vai até onde aguentar e depois a gente faz um retornozinho e continua. Porque não vai dar para terminar nesse bloco, não. Vai ter que criar outro bloco. Lê mais um pouquinho, ó. Lê aqui. Começa daqui. Alertado por doutores que a palavra os afronta, diz Jesus com seus louvores, não parece o que montas. Não temer assim aos homens, não temer aos corpos mata, não temeis com lobisomem, sendo morto, não contrata. Quem blasfema contra o Filho, ser-lhe-á, pois, perdoado, e o Espírito com brilho de perdão não relembrado. É do rico insensato a parábola do mestre, que seriais mesmo em mato, responderia Campestres. Agora não tem fim, só para a gente. É só para o senhor saber que a gente vai ter que continuar daqui. Só para esclarecer, quem está assistindo só esse bloco, nós estamos com 53 minutos de gravação. Ele já tinha aqui, ó. Como é que chama? É o Lucas? 21 capítulo. Não, é o Lucas. É o maior, é quase o maior que tem. É o maior, sabe por quê? Ele tem 1468 versos e 317 estrofes. Tá, então só para justificar. Aqui, ó. 360 aqui está 120. O Soed está com 84 anos, com diabetes avançada, 400 de marcação lá do nível de não sei o quê. E está fazendo o maior esforço para passar esse material para o vídeo, para que isso fique registrado. Hoje nós estamos fazendo a leitura em poemas do Evangelho de Lucas, certo? Agora,
ele já tinha lido Mateus. Não, hoje, na data de hoje, você já tinha lido Marcos. É isso? Hoje o senhor leu Marcos e o Lucas, né? Mas tudo bem, é só para dizer o seguinte, eu já tinha feito uma leitura extensa de quase 1 hora e nós continuamos agora. Não, Mateus. Mateus foi o primeiro. Foi o primeiro? É. Hoje foi Marcos e Lucas. É Marcos e Lucas. Marcos e Lucas. Estão justificando, só para senão a pessoa não entende. Ela está vendo o bloco e fala, poxa, você parou no meio do caminho? Então é o seguinte, nós estamos no capítulo 12 de Lucas, né? E isso vai até o capítulo... Como é que é? Como é que lê aqui? Peraí. 350, 367. Isso, então nós estamos